Olá pessoal do canal Brasil Notícias, 30 de julho de 2019, sou Rio Fagundes, canal Brasil Notícias. E a polêmica de ontem foi a fala do Bolsonaro em relação ao Felipe Santa Cruz, presidente da OAB. E acima de tudo, a hipocrisia esquerdalhada, né? Que a gente já conhece de cor e salteado. Vamos fazer um comparativo rápido aqui. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, sininho das notificações. Olha só essa matéria. A diferença crucial entre as atitudes do presidente da OAB e o que disse o presidente da República. Olhem, analisem isso daqui, sejam sinceros em sã consciência. Vamos lá. Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, tem contratos de 3,7 milhões de reais e Petrobras, feitos durante o governo Dilma. Chamou uma advogada de debatia com ele de puta. Chamou Bolsonaro de fascista. Chamou Sérgio Moro de chefe de quadrilha. Processou as pessoas que publicaram as falas dele sobre a Lava Jato. Quer dizer, esse é o cara que é advogado, que pela a lógica deveria defender o direito das pessoas, devia ser educado, enfim, primar, zelar pelo bom, né? Enfim, agora vamos à parte do Bolsonaro. Bolsonaro, presidente do Brasil, disse que o pai de Felipe Santa Cruz foi morto não pelos militares, mas sim pelos próprios amigos do grupo terrorista Ação Popular Marxista-Leninista, APML. Adivinha para qual dos dois os pseudos indignadinhos estão dedicando os seus chiliques? Nos poupem de sua hipocrisia. Tá aqui a matéria. Gente, veja só. Olha só que interessante. Os caras falam o que querem, xingam, ofendem, processam. Você vê, o Felipe Santa Cruz, há tempos atrás, trouxe a matéria, né? Também aqui. Processou as pessoas, algumas pessoas que falaram sobre o que ele havia dito sobre a Lava Jato. Quer dizer, o cara que é advogado, OAB, que pela lógica, né, ele deveria zelar, né, pela liberdade de expressão ou de imprensa, o que seja. Não, o que ele faz? Ele processa quando alguém mexe com ele. Quem assistiu o vídeo que eu coloquei ontem do Bolsonaro aqui falando sobre o pai do Felipe Santa Cruz, ele disse no final o seguinte: olha, eu não tenho nada contra o Felipe Santa Cruz, mais ou menos isso ele disse, não tenho nada contra ele, né? E ele tem todo, e eu acho interessante essa humildade, para mim isso é humildade. Ele tem todo o direito de me criticar. Olha a diferença do presidente Bolsonaro para o presidente da OAB. O presidente da República disse, ele tem todo o direito de me criticar. Quer dizer, reconhecendo o direito do contraditório, do cara não aceitar a opinião dele. Diferente de Felipe Santa Cruz, que numa conversa com uma advogada, chegou a chamar ela de puta. Quer dizer, gente, pelo amor de Deus. É incrível um negócio desse. E de que lado vocês acham que a turma petista fica? É óbvio. Deixa eu arrumar aqui, gente, tá aparecendo ali. Toda vez. É óbvio. Do lado daqueles que são autoritários. Eles criticam o autoritarismo, eles criticam a truculência, a falta de respeito, mas eles praticam a todo instante. Chamou Sérgio Moro, ministro da Justiça, baseado em mensagens fraudulentas, sem nenhuma comprovação real, de chefe de quadrilha. Mas ficam com raiva quando a gente chama Lula com provas reais, testemunho, fotos, documentos e tudo mais, de o maior quadrilheiro do Brasil. É incrível a cabeça desses petistas. Eu tava olhando aí, um relator da ONU aqui no Brasil entrou, ficou aí, nós estamos indignados com a fala do Bolsonaro. Estamos indignados com a fala do Bolsonaro. Aí, porque nós estamos indignados com o que o presidente falou é um crime de responsabilidade fiscal. Crime de responsabilidade, pelo amor de Deus, quer dizer que o cara não pode... O que foi que o presidente falou? O presidente Bolsonaro falou aquilo que todo mundo sabe. Ele não falou nada além da verdade. E ainda que não fosse a verdade, mas é os fatos que ele teve conhecimento.
falar sobre a morte de alguém num regime. E olha que o presidente foi educado. Você não viu o presidente com ar de deboche. Quando ele fez a live que eu mostrei pra vocês, ele tranquilamente, conversando numa boa, sem nenhuma, não, tranquilo, de boa, sossegado. Diferente deles, que é os gritos, é os berros, é aquele xingamento, é aquele deboche, mas eles não podem ser processados, porque é direito deles falarem. Vocês veem como eles são autoritários ao limite, ao extremo? O que foi que Bolsonaro falou? Bolsonaro falou assim, ó, se ele quiser saber como morreu o pai dele, eu conto. E foi lá depois na live e falou, o pai dele morreu por causa assim, 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 ele veio pro Rio de Janeiro, os caras estranharam. Né? E aí, e todo mundo sabe que naquela época, eles próprios, quando eles tinham cisma com algum dos companheiros, para ensinar os outros, ou para pôr medo aos outros, eles matavam os próprios companheiros que eles achavam que desertaria. Se eles suspeitassem que o cara ia desertar, que o cara ia largar a causa, como exemplo, para servir de exemplo aos outros, eles matavam. Lamarca fez isso. Marighella fez isso. O Lula chegou a entregar... Gente, ninguém fala sobre isso, pô. O Lula chegou a entregar, a dedurar os companheiros. Agora alguém fala? Pss, ninguém fala. Morre o assunto aqui, ó. Bate na madeira, cala a boca. Agora o cara fala um monte de defamação, despeja um monte de porcaria, e aí ele pode xingar todo mundo, ele pode acusar todo mundo. Cara, é um desrespeito com as... Quer dizer, ele falar do presidente da República e do ministro da Justiça, que está acima dele, não tem problema nenhum. Ele xingar e desrespeitar não tem nada a ver, tudo tranquilinho. Não teve... Cadê a relatora, o relator da OAB que não chegou para criticar ele quando ele foi lá e falou da advogada? Xingou a advogada do mais baixo que ele podia. Você não viu uma entidade, você não viu um petista. Só alguns advogados da ordem que se manifestaram. Mas aí você não vê. Quer dizer, xingar a mulher não é crime de responsabilidade, não. A colega não é crime de responsabilidade, não. E sem contar que isso foi um autoritarismo dele em cima dela, que é, entre aspas, é subordinada dele. Mas o Bolsonaro dizer que sabe como o pai do Felipe Santa Cruz morreu e dizer que esclarecia o fato se ele quisesse e depois esclarecê-lo, isso não tem problema. Aí, não, isso já não pode. Vocês veem como eles querem controlar o que a gente fala. Eles querem controlar o que a gente pensa. Eles querem controlar o povo. Até o presidente. Gente, pelo amor de Deus, acorda pra vida. Que nem diz o povo aqui no Nordeste, acorda pra cuspir, meu filho. Isso é absurdo. Aí vem os direitos do... Ai, porque o Bolsonaro, porque o Bolsonaro... Ah, pá. Tem lógico um negócio desse não, meu irmão. Tem nem cabimento. Sabe com que eles deviam estar preocupados? É com os milhões de reais que Gleisi Hoffmann surrupiou. Você não vê ninguém falar nada. É com os milhões de reais, se não me engano 13, 11, não estou lembrando, que o Paulo Pimenta surrupiou enganando o pessoal do Rio Grande do Sul. Ninguém fala nada. Sabe com o que eles deviam estar preocupados? É com os desvios de dinheiro da Érica Cocai e da própria funcionária, no qual ela acusava o Flávio e o Queiroz. No mesmo crime que ela acusava, ela virou réu. Mas ninguém fala nada. Na lavagem de dinheiro de Zeca Dirceu, pomposamente lá no... Mas com aquelas madeixas dele. Ai, menina! Ninguém fala nada? Pelo amor de Deus, caramba! Vamos falar do que realmente importa? Mas é óbvio, gente, que eles não tocam nesse assunto porque pega na ferida deles, eles estão loucos para retomarem o poder e impor o autoritarismo em cima dos brasileiros. Você sabe esse negócio do politicamente correto? Isso é um lixo implantado comunista no Brasil. Isso é um lixo, essa coisa de você não poder... Às vezes eu brinco aqui, mata cobra e mostra madeira, porque eu não posso dizer mata cobra e mostra o pau, porque isso aí é politicamente incorreto. Cada palavra, a primeira outra palavra que eu falei denota uma outra coisa que vocês sabem o que é, né? Mas eles poluíram tanto a nossa mente. A minha não, sai pra lá, de reto, Satanás. Bate na madeira de novo. A minha não.
Até a palavra que você fala, dependendo, pô, a palavra que você fala, bate na... Até você falar, dependendo do que você fala, soa como uma coisa porno... Enfim, assim... algo imoral, né? Uma palavra simples. Mas eles inventaram essa porcaria do politicamente correto. Pra quê, gente? Isso é um cabresto nos brasileiros pra poder controlar o que falamos. Não pode chamar o cara de gordo, porque isso é bullying. Não pode chamar o cara de cara negro. Eu tenho um colega, pô, que é negão, e a gente chama ele o nome dele é Silvio. Fala assim, aí Silvio. Ninguém sabe quem é esse cara pro Silvio. Agora fala, cadê o negão? Tá ali. Todo mundo conhece ele pro negão. Se você gritar negão, ele fala, beleza. Se você gritar Silvio, ele, é eu? É assim. Agora inventaram o tal do Paraíba também. Agora não pode mais chamar ninguém de Paraíba. Pô, mano, vai pra cá. Paraibano é gente como a gente do Brasil, acabou. Que se dane quem quiser achar que Paraíba não presta é quem tem a mentalidade podre. Que fica arrumando desculpa pra tudo. A onda agora é a questão do Paraíba. Agora, ficam desclassificando. Eles mesmos desclassificam o Brasil. Eles mesmos criam uma conotação ruim para o Brasil. Aí depois, é porque a imagem do Brasil lá fora tá ruim por causa do presidente Bolsonaro. Que o presidente Bolsonaro... A imagem do nosso país tá lá fora ruim por causa desse governo petista miserento que tomou conta aí durante 16 anos e não quer deixar o governo Bolsonaro andar pra frente. E ainda por cima, fica pegando palavras como Paraíba, que é uma palavra que deve ser orgulho dos paraibanos, porque são gente, são nordestinos, como alagoano, como paulista, como gaúcho, como qualquer um outro. Ser paraibano é um orgulho, mas eles transformaram isso numa coisa ruim. Mas tá aí, gente, quer no Brasil Notícias? Chega porque você fala bem, tá me dando nos nervos já. Fui, pronto.